É, mocidade, dia de relembrar uma história muito louca. Mais louca do que essa aqui, só a história do Jamaica abaixo de zero mesmo, aí que a gente já reviveu faz pouquinho tempo agora nas Olimpíadas de Inverno de 2026. Então vem comigo visitar lá o canal Que Jogo Foi Esse? Já aproveita e se inscreva lá porque são só histórias absurdas, fantásticas do futebol e você vai gostar muito. Esse é um dos meus canais preferidos aqui do YouTube. Então vem reagir comigo a essa história aqui de como que a Jamaica se classificou pela primeira vez para uma Copa do Mundo lá em 1998 e com técnico brasileiro, viu? É isso aí, mocidade. Se ajeitem daí que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo. Em 1998, a seleção da Jamaica se classificou pela primeira vez para jogar uma Copa do Mundo. Oh, 1998, hein? Eu me lembro, hein, mocidade. Eu tinha meus 16 aninhos de idade. E vocês, quantos anos tinham em 1998? Deixem aí nos comentários para eu saber. Já eram nascidos ou nem sonhavam em nascer? Na preparação para o Mundial, os jamaicanos fizeram uma excursão pelo Brasil e jogaram contra Corinthians, Flamengo, Coritiba e muitos outros times. Então, no vídeo de hoje, eu conto como foi essa inusitada passagem da Jamaica pelo nosso país. Bora lá reviver essa história. Se inscreva aqui no Jogador Asmático e lá no Que Jogo Foi Esse? E deixa o like. Os jamaicanos nunca esconderam a admiração pelo futebol brasileiro. O Bob Marley, o jamaicano mais conhecido do mundo e o maior cantor de reggae de todos os tempos, visitou o Rio de Janeiro em 1980. Mano, o Bob Marley era apaixonado pelo futebol brasileiro. Tem altas fotos dele aí na internet vestindo a amarelinha, mano. Infelizmente, ele não fez nenhum show por aqui, mas deu tempo de jogar bola com músicos brasileiros como Chico Buarque, Evandro Mesquita, Moraes Moreira, além de jogadores como Paulo César Caju. Nessa visita ao Brasil, o Bob Marley declarou: a Jamaica gosta de futebol por causa do Brasil. Mano, e o Bob Marley jogava bem, mocidade. Não pense que o cara era ruim de bola porque ele era cantor, não, mano. O meu bicho jogava, tá ligado, mano? É tipo o Wesley Safadão, vocês estão ligados? Wesley Safadão? O Wesley Safadão joga o fino da bola em mocidade. A paixão dos jamaicanos pelo futebol e pelo Brasil resultou na contratação de um técnico brasileiro. Eu tô comparando o futebol, calma, calma. Futebol do Wesley Safadão com o futebol do Bob Marley. Não tô comparando a música. Calma, vocês se precipitaram aí, mocidade. Calma. Seleção. O René Simões. O René assumiu o selecionado jamaicano em 1994. E o principal objetivo da seleção era conseguir a classificação para a Copa de 98. A Jamaica tentava chegar a uma Copa do Mundo desde 1966 e sempre fez campanhas bem ruins nas eliminatórias da CONCACAF. Nas eliminatórias para a Copa de 98, a Jamaica também não empolgava. Apesar de ter chegado à fase final das eliminatórias, o desempenho nos 4 primeiros jogos foi horroroso. Nossa, mano. Levaram uma chapuletada do México, hein, mano? 6-0. Ai, essa. Mas, ó, mano, esse empate em 0-0 ali com os Estados Unidos. Se bem que, mano, essa época aí, Estados Unidos também maltratava a criança, né, mano? Maltratava, né? Foi mais bem depois dos tempos pra cá que os Estados Unidos deu uma evoluidinha ali, né? Não que esteja essas coisas hoje em dia, né? Mas o México sempre foi o maior de lá. 2 empates e 2 derrotas, incluindo uma goleada por 6-0 imposta pelo México. O René Simões, vendo as chances de uma Copa do Mundo irem por água abaixo, teve uma grande ideia: ir atrás de jogadores ingleses, mas que tivessem descendência jamaicana, para defenderem a seleção. A Jamaica foi uma colônia inglesa e só conquistou sua independência em 1962. E a gente critica tanto atualmente a França, né, por fazer isso, né? Hoje é moda, né? Tudo que é país faz isso. Mas vejam, ó, Jamaica lá em 1998, hein, mano? Por isso, muitos jogadores que atuavam na Premier League eram filhos de pais e mães jamaicanos e poderiam atuar pela seleção da Jamaica. O plano deu muito certo e a Jamaica engatou 3 vitórias seguidas, aumentando as esperanças de classificação para a Copa. Nas últimas 3 rodadas, 3 empates garantiram a classificação inédita dos jamaicanos para a Copa do Mundo de 98. Pô, mano, o René Simões chegou e mudou a história ali, hein, mano? O cara foi responsável direto mesmo por levar a Jamaica pra Copa, hein? França. A CONCACAF tinha direito a 3 vagas na Copa e a Jamaica ficou exatamente na 3ª colocação, com os Estados Unidos em segundo e o México em primeiro. No dia seguinte à classificação para a Copa, o governo local declarou feriado nacional na Jamaica e todo mundo saiu às ruas para comemorar o feito inédito. Mano, isso aqui é muito top, mano. Tá ligado? Nunca vai ser só futebol. Você que acompanha aqui o canal, que é fã de futebol, você tá ligado, né, mano? Nunca foi só futebol e nunca será só futebol, mano. Isso aqui é muito foda, mano. Como prêmio, cada jogador da seleção recebeu $70 mil e ainda um terreno na Jamaica para construir uma casa. Mas apesar do clima de euforia, uma parte dos jamaicanos não gostou muito de como essa classificação foi conquistada, né? Com interferência de jogadores estrangeiros. Após ser... Mano, se você pensar $70 mil para um jogador de futebol é pouco, mas
70 mil dólares em 1998, mano. Sei lá quanto que valeria isso atualizado para hoje, mas eu acho que aí no mínimo umas 5, 6 vezes mais, hein, mano. Questionado por jornalistas jamaicanos sobre a preferência por jogadores ingleses, o técnico René Simões declarou: "Não me importo com o que as pessoas pensam. Se forem bons jogadores, eles jogarão. Se o elenco que eu tenho não melhorar, terei que procurar outras opções." Havia também muitas críticas em relação à disparidade entre os jogadores jamaicanos e os jogadores ingleses. Os jogadores que atuavam na Inglaterra tinham ótimos salários, jogavam numa liga de alto nível, enquanto os jamaicanos atuavam em ligas muito mais modestas e com muito menos condições. Mano, mas pô, se já era previsto isso no regulamento da época, né? E, aliás, eu vou ser bem sincero, assim, tipo, eu acho justo, tá ligado, mano? Porque isso dá mais chance pra países como a Jamaica, né, viverem essa história que viveram em 98, como o Haiti, que, sei lá, mais de 50 anos depois tá voltando pra Copa agora em 2026, né? Cabo Verde, né, que tá pela primeira vez aí no Mundial, mano, eu acho muito justo, mano, tá ligado? Se a tua família é de determinado lugar, mano, e você frequentemente visita, se você tem ligação, mantém raiz com aquele lugar, mano, pô, é parte da tua nacionalidade, né, mano? 10 anos antes da histórica classificação para a Copa, o goleiro jamaicano Warren Barrett era carregador de malas num hotel. Já o goleiro reserva, o Aaron Lawrence, dividia sua rotina como atleta e motorista de táxi. A seleção jamaicana, que ficou conhecida como Reggae Boys, iria à França para disputar sua primeira Copa do Mundo em 1998. Pois é, mano, até hoje isso acontece aí, né? O Mundial de Clubes, né, que aconteceu em 2025, né, a primeira edição aí. Cara, foi extremamente inclusivo e da hora também por isso, né? O time lá da Austrália, né, ou era da África do Sul? Um dos dois aí. Tinha outros malucos também, que além do futebol tinha que trabalhar com outras profissões, mano. Pô, isso aí são histórias pro futebol. Imagine pra esses malucos aí dividirem o gramado com um Messi da vida, né, que nem foi ano passado. Ou lá na época da Jamaica em 98, você dividiu o gramado lá com o Zidane da França, com o Ronaldo Fenômeno. Pô, mano, é história, mano, é história do futebol. A Copa começaria no mês de junho e em janeiro, no início do ano, o René Simões decidiu levar seus jogadores para uma excursão pelo Brasil. A programação inicial era disputar 3 jogos, contra a Sampaio Corrêa, Coritiba e um terceiro contra os Atletas de Cristo. Os jamaicanos chegaram ao Brasil no dia 3 de janeiro e durante o período de treinamentos, a programação dos amistosos mudou bastante. Os 2 primeiros jogos seriam contra times do interior de São Paulo. No primeiro amistoso, a seleção jamaicana enfrentou o União São João, time da cidade de Araras, e que tinha acabado de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na cidade de Lindóia, e a Jamaica venceu por 1-0 com um gol do Winston. Alguns dias depois, a Jamaica enfrentou o Mogi Mirim, outro time recém-rebaixado. No final de 97, o time paulista caiu para a Série C do Brasileirão. E em campo, a Jamaica venceu novamente, Jamaica 2, Mogi Mirim 0. Saudoso União São João de Araras. Todo o meu respeito por esse time aqui, que na minha opinião tem um dos escudos mais lindos do futebol brasileiro, e já faz tempo que tem esse escudo aí, e felizmente não vieram com esse papo aí de minimalização, aí de rebranding de marca, essa cagada que andam fazendo em vários times aí, pelo mundo afora, não é só no Brasil, né? União São João de Araras, que participou da versão piratona do futebol pro Super Nintendo, quem lembra disso comenta aí, né? O Campeonato Brasileiro 96, grande União São João de Araras. Em seguida, a Jamaica enfrentaria o seu primeiro grande desafio em terras brasileiras, o Corinthians. A partida aconteceu no dia 15 de janeiro no simpático estádio Barbosinha, na cidade de Serra Negra, interior de São Paulo. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Record e a audiência chegou a 26 pontos, batendo a TV Globo. Segundo o técnico René Simões, o público não foi ao estádio para ver o Corinthians, mas sim a seleção da Jamaica. O time paulista contava com o goleiro Ronaldo, Silvinho, Rincon, Edilson, Mirandinha, e todo esse elenco era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo tinha acabado de assumir o comando do Corinthians, mas estava suspenso por ter ofendido um árbitro no final de 97, quando ele ainda era técnico do Santos. Por isso, o Luxa assistiu o jogo da cabine da TV Record e conversava com sua comissão técnica através de um rádio. Aqui a gente consegue ver o auxiliar Oswaldo de Oliveira segurando o radinho para o jogador corintiano ouvir as instruções do Luxemburgo. Além do treinador corintiano comentando a partida, o Mário Sérgio também estava na cabine da Record, que ainda contava com o narrador Luiz Alfredo. A reportagem em campo ficou a cargo de José Luiz da Atena e Eli Coimbra. O primeiro gol do... Caraca, mocidade, quantos nomes conhecidos aí, não só do futebol, mas do futebol de jogadores, né, mas também da crônica esportiva, da Tenão de repórter, né, você viu, Oswaldo de Oliveira, né, era o auxiliar do Luxemburgo, mano, esse absurdo aí, tá certo, era um jogo amistoso, né, mas se comunicar pelo rádio, né, cara, não existia celular nessa época, né, mano, só os dinossauros do celular, né, mano, e o Corinthians tinha um timão, né, mano. Corinthians de 1998, né? O jogo foi em janeiro, mas esse Corinthians e essa base viria
a ganhar o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. O Corinthians saiu logo aos 8 minutos, com Fábio Augusto, numa jogada típica das peladas de fins de semana. Eita. Aos 10 minutos, o Mirandinha foi derrubado dentro da área, mas o árbitro Oscar Roberto Godoy marcou falta fora da área. Na cobrança, o Silvinho mandou para a área e o Alexandre Lopes fez um golaço de letra. Na cabine da Record, o Luxemburgo confirmou que a jogada foi ensaiada nos treinamentos. Foi. Ontem fizemos bastante trabalho tático com bola parada e o Alexandre Lopes passou bem no primeiro pau, mas a batida do Silvinho foi muito boa ali no primeiro pau. Durante a partida, os telespectadores podiam pagar R$3 e ligar para concorrer a um gol e uma picape S10. A Jamaica quase conseguiu marcar um gol com o Williams, que chutou para fora. E outra oportunidade desperdiçada foi essa cobrança de falta do Whitmore. No segundo tempo, o narrador Luiz Alfredo denunciou que o Luxemburgo comia bolinhos de queijo enquanto assistia a partida. Gostoso esse bolinho, agora fala. Não dá. Fala agora. Luiz. Depois de engolir os bolinhos, ele elogiou a atuação dos seus comandados. Bom, o pessoal está se empenhando bastante naquilo que eu pedi. Já tem ainda alguns erros de posicionamento, normal, né? Fizemos só um trabalho tático. Mas você sente que existe a boa vontade do atleta em procurar fazer aquilo, né? Que nós pedimos. Eu estou gostando principalmente do empenho do jogador. Nós estamos aí com poucos dias de treinamento e eu sinto que o pessoal já está entrando num estágio muito bom. Eu estou gostando do que estou vendo. Numa falha do goleiro jamaicano, o Edilson marcou o terceiro gol corintiano, aos 29 do segundo tempo. Ó o capetinho aí. O terceiro, faz que é teu. Ah, daí ele não perdoa, né, mano? Jogar bola no pé dele. Depois do gol, o Mirandinha deixou o campo para a entrada do Fernando Diniz. Sim, ele mesmo, o Fernando Diniz. Que depois viria a ser treinador. Aos 40 minutos, o Edilson fez mais um, o quarto gol corintiano, driblando o goleiro da Jamaica. Pô, o Edilson jogava muito, né, mano? O bicho era brabo. Enquanto o Luxemburgo se despedia do pessoal da cabine da Record, a Jamaica quase marcou um gol. Vanderlei, parabéns, ele vai descer agora, parabéns, que Deus te dê saúde, porque talento você já tem. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês aqui na cabine, né, com o Mário, com você. É bom ano para vocês aí profissionalmente. E antes de deixar ali a cabine, o Luxa ainda deu aquela cutucada no locutor Luiz Alfredo. Agora eu sei porque você tá gordinho, na tua cabine tem pastel à beça. Ele entrega, mas comeu a maioria. Final de jogo, Corinthians 4, Jamaica 0. 2 dias depois de ser derrotada pelo Corinthians, a Jamaica viajou até Goiânia para encarar o segundo grande adversário da excursão, o Flamengo. Esse amistoso também teve transmissão ao vivo pela TV Record. Dessa vez... Pô, mano, pro Corinthians e pro Flamengo, baita amistosos aí de pré-temporada, né? Janeirão, né, mano? Baita jogos. Narração de Carlos Valadares e comentários de Márcio Guedes, além da reportagem novamente com José Luiz da Atena e Eli Coimbra. A partida seria realizada no estádio Serra Dourada e o Flamengo apresentava à sua torcida um pacotão de reforços, que ficou conhecido como Celeflá. De uma só vez, a diretoria do Flamengo apresentou Romário, que deixava o Valência em definitivo, Zé Roberto e Rodrigo Fabri, que vinham emprestados pelo Real Madrid, e o Palinha, que também voltava do futebol espanhol. Antes da partida, o Romário falou ao José Luiz da Atena sobre a sua expectativa no retorno ao Flamengo. Romário, me diga uma coisa, e esse time do Flamengo, o novo time do Flamengo, é um time respeitabilíssimo, chamado até de Celeflá, mas importante que todo mundo tenha a cabeça no lugar e que não haja cobrança exagerada, que o time vá crescendo de acordo com aquilo que o técnico quer, né? Aqui é o Flamengo e a cobrança sempre vai ser mais que exagerada. Nós que conhecemos sabemos disso, os novos que estão chegando também vão começar a saber a partir de hoje. O René Simões foi... Pô, eu nunca mais vi jogador jogando com essas bandaninhas ali que o Romário tava, né? Eu acho que hoje em dia já deve ser proibido isso, né? Oi, o Datenão era bom, né? Repórter esportivo, né, mano? Pena que ele foi pra esse caminho aí da reportagem policial, esses bagulho de... Sei lá, nem lembro o nome do programa dele, que só mostra desgraça, só crime, né, mano? Poético ao analisar a derrota pro Corinthians e a expectativa pro jogo contra o Flamengo. A Jamaica perde, não entra em crise. A Jamaica perde e entra em reflexão. Isso é muito bom, dá tranquilidade. Eu acho que hoje eles vão ser mais calmos e jogar melhor. Em campo, o goleiro Klemer evitou um belo gol do Walter Boyd, que estava em posição legal, não tinha impedimento. Com o jogo meio morno, o narrador aproveitava para divulgar o telefone para os telespectadores concorrerem a carro 0 km e também aproveitava para fazer umas piadinhas de gosto bastante duvidoso. Com a mesma ligação, você concorre amanhã, no final do programa Ratinho Show, ao Mercedes-Benz. Imagina, meu amigo, é moleza maior que essa, só sopa de minhoca. É o Mercedes igual aquele que você tem lá em Belo Horizonte, não, meu cara? Não, o Mercedes que eu tenho é aquele que a gente paga, aquele azulão ou vermelhão. Ele paga R$1 cada vez. Aos 26 minutos, nada demais. O Palinha abriu o placar do Flamengo. Palinha já era veterano nessa época, né? 98. Celeflá. No intervalo, a TV... Os caras chamavam de Celeflá, mano. Tava empolgadão nisso, mas olha, mano. Esse time do Flamengo aí flopou de uma maneira, mano. É, mano. Esse Flamengo que vocês conhecem aí de 2019 pra cá. Nos anos 90, mano, e início dos anos 2000, mano, esse time do Flamengo judiava da torcida, mano. É ou não é? Você que é o flamenguista e tá me assistindo e é das antigas,
Comenta aí, que você tá ligado que era assim, né, mano? Record fazia uma chamada para as atrações do programa do Ratinho e eu nem Ratinho! sei sobre isso. Assistam aí. Ratinho Show. Um homem vai ser cremado vivo e é ver pra crer. A vaca de 6 patas, o porco macaco e o touro com 3 chifres, 3 olhos e 3 narinas. Ratinho Show. No segundo tempo, Tão vendo, mano, quando falam pra vocês que os anos 90 não era pra amadores, é disso que a gente tá o falando, Cleison mano. ampliou o placar logo aos 3 minutos. Aos 15 minutos, o Palinha fez o segundo gol dele e o terceiro do Flamengo. Nos minutos finais, a Jamaica tentou fazer um gol de honra, mas não teve jeito. O resultado acabou sendo esse mesmo. Flamengo 3, Jamaica 0. 3 dias depois do confronto contra o Flamengo, a seleção da Jamaica viajava até o Paraná para enfrentar o Coritiba. O Pois é, Coxa mano. entrava em campo pela primeira vez no ano e, assim como o Flamengo, também contava com um pacotão de reforços. Entre ele, o atacante Simval, vindo do Botafogo. O jogo rolou no estádio Couto Pereira e o Coritiba começou melhor na partida, tendo pelo menos 3 chances de abrir o placar. Mas quem chegou ao gol primeiro foi a Jamaica, com Andy Williams, no final do primeiro tempo. No segundo Olha, tempo, golaço. o Coritiba voltou melhor e logo aos 3 minutos empatou com um chute de fora da área do Rogério Barbosa. Aos Golaço 3 minutos, também. o Simval recebeu um passe do Claudinho e virou o placar pro Simval, Coritiba. O mano. mesmo Simval marcou o terceiro gol e fechou o placar no jogo. Coritiba 3, Jamaica 1. Pô, mano, eu me lembro desse Simval, mano. Pô, esse cara incomodava, mano. Vocês estão ligados, né, que eu sou atleticano, né? Eu lembro desse cara aí, mano. Putz, esse cara é chato, esse Simval, mano. Fazia gol, mano. 2 dias depois, a maratona jamaicana continuava em Ponta Grossa, num amistoso contra o time local, que terminou em nova derrota jamaicana. 1-0 pro Ponta time Grossa. é esse, A seleção jamaicana desceu um pouco mais no mapa. Ponta Grossa, mano. Eu não me lembro desse time, não, mano. Caraca. Será que esse time era profissional ou era amador? Eu não me lembro. Bom, certo profissional, né? Porque todos os outros que estão aqui são times profissionais, né? Caraca, mano, mas sinceramente, nunca ouvi falar nesse Ponta Grossa, hein? Alguém já ouviu falar? Deixa nos comentários aí pra eu saber, que eu nunca do vi. Brasil para enfrentar o Caxias, na cidade de Caxias do Sul. A viagem até lá foi uma verdadeira saga. A delegação jamaicana saiu de Ponta Grossa e viajou até Curitiba. A programação inicial era pegar um avião de Curitiba até Caxias do Sul. Numa Sim, viagem é lógico, que duraria né? menos de 1 hora. Mas Uhum. a cidade de Caxias do Sul estava coberta por um nevoeiro. E Pra o avião variar. teve que pousar em Porto Alegre. Da capital gaúcha, os jamaicanos embarcaram num ônibus até Caxias do Sul e o ônibus quebrou no meio do caminho. A Putz. chegada até Caxias do Sul, programada para amanhã do dia 23, só aconteceu no final da tarde. E Pá, mas menos mal, mano. Pensei que os caras iam ter ido de Ponta Grossa até Caxias de ônibus, mano. Cê é louco, é chão, hein, mano. o meio-campo Theodore Whitmore ainda teve a mala extraviada no aeroporto de Porto Alegre. Vixe, Resolvidos os problemas no trajeto, a seleção da Jamaica enfrentou Caxias já no dia seguinte, no dia 24 de janeiro. O jogo seria realizado no estádio Centenário. As entradas custavam R$ 5,00 se compradas até o meio-dia e R$ 7,00 depois do meio-dia. O Caxias contava com o atacante Washington Coração Valente, que Olha começou a ele sua aí, carreira mano. como jogador profissional no time do Caxias e depois fez bastante sucesso aí no Atlético Paranaense, Ponte Preta, chegando até a ser convocado para a seleção brasileira. Pois é, mano, o Washington, nossa, aqui no Furacão ele destruiu, mano. Cê é louco, mano. O bicho fazia gol pra cacete, cara. Eu lembro que eu fui num jogo do Atlético contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, que foi o jogo que ele bateu o recorde de gols de um mesmo jogador em uma só edição do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, foi 33 gols, ou 32 que ele marcou naquele ano. Jogava muito o Washington, mano. O Atlético que recuperou ele pro futebol, O hein? único gol da partida aconteceu no segundo tempo, em cobrança de falta do Luciano. Final de jogo, Caxias 1, Jamaica 0. E esse foi o último jogo da turnê brasileira da Jamaica. Pois é, mano. Então, a Jamaica ganhou só do União São João e do Mojimirim, que eram times de menor porte, né, e que vinham de rebaixamentos e vinham numa má fase, né. Aí levou massagem do Corinthians, do Flamengo, derrotas normais ali pro Coxa e pro Caxias, e esse Ponta Grossa, mano, que eu falei que eu nunca ouvi falar, até ele ganhou da Jamaica. Mano, como é que a Jamaica foi pra Copa, mano? Mano! E ó, observação, né? Todos esses times brasileiros aqui estavam jogando em janeiro, né? Pré-temporada, né? Caraca, mano, pra vocês verem o nível, né? Do futebol na América do Norte. É óbvio que hoje tá bem melhor, né? Mas nos anos 90, esse era o nível do futebol da América do Norte, tá ligado, mano? Era só o México que salvava lá, Terminou mano. com um saldo negativo. Em 7 jogos, 2 vitórias e 5 derrotas. Apesar disso, o técnico René Simões gostou do que viu e lembrou que sua equipe não pôde contar com os jogadores ingleses que não foram liberados por seus times para excursão no Brasil. Foi para ser campeão, afirmou o treinador numa entrevista ao jornal gaúcho O Pioneiro. Porém, Aí é outra história, né, mano? Se ele não contou com os reforços, né, dos jogadores
ingleses de origem jamaicana, aí já é outra história, né, mano? Acho que se ele tivesse vindo com o time completo aí ia dar trabalho pra esse time brasileiro, né? Antes da Copa do Mundo, a Jamaica ainda tinha outro torneio para disputar, a Copa Ouro, e novamente enfrentaria adversários difíceis. Na Copa Ouro, a Jamaica caiu no grupo A, ao lado de Guatemala, El Salvador e Brasil, que jogava o torneio como seleção convidada. A seleção brasileira conseguiu a façanha de ficar em segundo lugar nesse grupo, vencendo El Salvador e empatando com Guatemala e Jamaica. No confronto entre brasileiros e jamaicanos, que terminou 0-0, lance de maior destaque foi essa cotovelada criminosa do Júnior Baiano no Whitmore, que rendeu um merecido cartão vermelho pro zagueiro brasileiro. Mano? Na semifinal, o Brasil continuou sua péssima campanha e foi eliminado pelos Estados Unidos. Mano, o Júnior Baiano era foda, mano. Pô, desnecessário, mano. O Júnior Baiano, pra você que é mais novo aí, né, não conheceu, ele era tipo um Felipe Melo da época, assim, né? Só que zagueiro, tá ligado? Felipe Neto. Eu falei Felipe Neto? Não, Felipe Melo, né? Ou falei Felipe Neto? Não sei, só vou ver na edição. Mas era essa comparação. Agora, nossa, mano, olha a seleção brasileira perdeu dos Estados Unidos, mano. Que isso? Na outra semifinal, a Jamaica perdeu pro México e encarou novamente o Brasil na decisão pelo terceiro lugar. Dessa vez, o Brasil venceu com um gol solitário do Romário, após cruzamento do Júnior e o corta-luz do Donizete. Brasil 1, Jamaica 0. Alguns meses depois, chegava finalmente o momento máximo da Jamaica no futebol, a Copa do Mundo. A Jamaica caiu no grupo H, ao lado de Argentina, Croácia e Japão. Na primeira rodada, derrota por 3-1 para a Croácia. Difícil em seguida, grupo. Os jamaicanos sofreram uma goleada da Argentina, 5-0, e foram para a última rodada já sem chances de classificação para a fase final. No terceiro jogo, uma vitória histórica contra a seleção japonesa, 2-1, e a Jamaica terminava sua primeira Copa do Mundo numa honrosa 22ª colocação. Ah, que bom que se despediram com vitória, né, mano? Porque é um grupo difícil para uma estreante, né, do tamanho da Jamaica, né? E o Japão já tinha, a essa altura do campeonato aí, né, embora, né, ainda tava meio que se desenvolvendo, né, que o Japão começou a investir em futebol mesmo em 1995, a gente tá falando aqui de 1998, mas guardadas as devidas proporções, né, foi uma baita vitória aí contra o Japão, né. Agora, em 2026, a Jamaica tenta novamente disputar uma Copa do Mundo. Os jamaicanos disputarão a repescagem mundial contra a Nova Caledônia. Se vencerem, enfrentam a República Democrática do Congo. Aí é complicado, hein, mano. Pode passar ali pela Nova Caledônia ali, né, mano. Não sei, né, não os vi jogarem ultimamente, não sei em que pé estão, né, em que pé está o nível de futebol, mas se passar, mano, pra ganhar da República Democrática do Congo é dificílimo, viu? A República Democrática do Congo, mano, é um time muito bom, muito bem organizado, né, fez uma boa campanha aí na Copa na Copa Africana agora, no início de 2026, mano. Sinceramente, não vejo a Jamaica passando da República Democrática do Congo, viu, mano? Não vejo. Pescagem de baixo ali tem Bolívia e Suriname, mano. Deve passar a Bolívia, né? Só que aí o vencedor enfrenta o Iraque, mano. Bolívia e Iraque, de repente, será que dá boa pra Bolívia, mano? Eu acho que é mais equilibrado, né? Essa chave de baixo aí. Mas a de cima, sem chance, mas só uma zebra muito grande aí pra tirar a República Democrática do Congo dessa Copa. Uma repescagem mundial contra a Nova Caledônia. Se vencerem, enfrentam a República Democrática do Congo. E se vencerem essa partida, os jamaicanos estarão garantidos na sua segunda Copa do Mundo da história. E aí, será que dá? Não dá, né, mano? Infelizmente, não vai dar pra Jamaica. Eu gostaria muito aí de ver os Reggae Boys novamente em uma Copa do Mundo, né? Eu acho que todos os brasileiros aí têm um carinho muito grande pela Jamaica aí, né? Principalmente pelo reggae, pelo Bob Marley, pela simpatia que eles sempre tiveram pelo Brasil, mas não vai dar, né, mano? A República Democrática do Congo é muito mais time, tem muito mais tradição no futebol, hein? Só com uma zebra muito grande aí para que a Jamaica vá para a próxima Copa, né? Para a Copa desse ano. E vocês, mocidade, sabiam dessa história aí? Quem é mais das antigas aí deve lembrar, né? E você que não sabia, que assistiu e reagiu aqui junto comigo pela primeira vez, o que você achou? Deixa aí nos comentários para eu saber. Não se esqueçam também de dar aquele confere aí se vocês já são inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, aperta ali o botãozinho de se inscrever, não custa nada, não paga nada e você fortalece a nossa caminhada. É isso aí, mocidade. Tamo junto, deixa o like pra nós e até o próximo vídeo.